Então, vamos agora para o exercício 1.3, que é o segundo exercício da aula 2. Antes de começarmos a resolução do exercício, eu quero ver ponto a ponto com vocês. Quando estiverem no exame, vocês podem arranjar duas estratégias para resolver este tipo de problemas. A primeira estratégia seria tentarem ver quais os pontos todos que têm e que informação é que vocês dispõem. Por exemplo, vocês podem fazer como eu faço. Por exemplo, no ponto 2, eu sei que tem a temperatura e tem a pressão. Se tem a temperatura e tem a pressão, o ponto 2 está definido. E marcarem assim quais são os pontos que estão definidos no próprio desenho. Podem começar a construir uma tabela, que é como eu vou fazer aqui, ou podem começar a resolver o exercício, verem quais são as variáveis que vão precisar e depois fazerem a análise do sistema para procurarem exclusivamente aquelas variáveis. É como vocês acharem melhor. Neste caso, eu vou fazer o levantamento de todos os pontos que conseguir e vou explicar como é que cheguei a essa conclusão para que todos vocês consigam acompanhar. Eu comecei já a preparar uma tabela que está aqui. O que é que esta tabela tem? Esta tabela para já tem apenas os dados que vocês encontram aqui. Ok? Transcrevi esses dados para aqui, para a tabela. Acho que agora vocês deviam agarrar no vosso enunciado para podermos acompanhar ponto a ponto aquilo que acontece. Assim é muito mais simples e eu não tenho que andar aqui para cima e para baixo. Então, do ponto 1 é a entrada da caldeira. Então, do ponto 1 para o ponto 2, passamos apenas na caldeira. Então, no ponto 2, para já, sabemos que temos o mesmo caudal máximo que o ponto 1, ok? No enunciado dão-nos a pressão e a temperatura, então nós podemos rapidamente ir à tabela, buscar o valor de entalpia e o valor de entropia e o título. Do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o ponto 3 passamos numa turbina, ok? No enunciado diz-nos que ela é isentrópica, aqui ó, turbinas e bombas são isentrópicas, ou seja, o ponto 3 vai ter a mesma entropia que o ponto 2. Então, podemos já escrever aqui que é a mesma entropia do ponto 2. Do ponto 3 para o ponto 4, o que é que acontece? Existe apenas... esqueci-me de escrever aqui que o caudal é o mesmo. Do ponto 3 para o ponto 4, existe apenas uma divisão de caudal. Imaginem, por exemplo, um rio. O rio vai e, de repente, ele abre... desvia em dois caminhos diferentes. As propriedades da água não vão mudar logo de imediato, não é? Então, o ponto 4 vai ter as mesmas propriedades que o ponto 3, ou seja, a temperatura do ponto 4 vai ser igual à temperatura do ponto 3, a entalpia do ponto 4 vai ser igual à entalpia do ponto 3, o mesmo para a entropia e o mesmo seria para o título. Neste caso, vocês podem ver que aqui do ponto 3, ok, existe esta percentagem que corresponde aqui ao y. Ou seja, aqui vamos ter 90% do caudal. Ou seja, o caudal em 4 vai ser 0,9 vezes 138,89. Ok? Então, do ponto 4 para o ponto 5, passamos novamente na caldeira. Então, a pressão do ponto 5 e do ponto 4 são a mesma, ok? Está tudo bem. E não temos mais nada a dizer, a não ser que o caudal, M5 é igual ao M... peço desculpa. O M5 é igual ao M4. E depois do ponto 5, entramos novamente numa turbina. E aqui vamos saltar para o ponto 6 e deixamos o ponto 14 para uma análise posterior. Então, do ponto 5 para o ponto 6,
como é uma turbina e é isentrópica, então a entropia do ponto 6 vai ser igual à entropia do ponto 5, ok? E que mais é que nós sabemos? Sabemos o caudal. Sabemos que 0,05% vai para M14. Então, vamos olhar para aqui. Este 0,05% é do caudal total na resolução deste exercício. Então, nós aqui temos 0,9, ok? Vem 0,05 para aqui, então aqui temos 0,9 menos 0,05. Temos então 0,85. Então aqui no caudal 6 temos 0,85 vezes 138,89. Ok. Então do ponto 6 passamos por uma serpentina na nossa fonte fria e vamos para o ponto 7. Então, os permutadores, serpentinas e assim não mudam a pressão, então a pressão em 7 é igual à pressão em 6 e o caudal também é igual ao M6. Depois, de 7 para 8, passamos numa bomba. A bomba é isentrópica, então aqui temos S8. Peço desculpa, S8 igual a S7, que é S8, já sabem, não é? S8 igual a S7, ok? O caudal é o mesmo. Depois do ponto 8 mistura com o ponto 16 e vamos para o ponto 9. Então, não temos muito a dizer relativamente a isso, mas sabemos que o ponto 8, o ponto 9 e o ponto 16 têm que ter a mesma pressão. Então, temos aqui 30, 30 e o ponto 16 tem que ter a mesma pressão que o ponto 8, ok? Porquê? Porque há uma mistura e a mistura tem que ocorrer à pressão constante. Então, o ponto 9 vai ter o caudal de M8 mais M16, ok? E o ponto 9 entra outra vez numa serpentina e temos que ter a mesma pressão entre o ponto 9 e o ponto 10, que se verifica, ok? O caudal do ponto 10 vai ser M9, e depois o ponto 10 entra outra vez numa serpentina e vai ter a mesma pressão que o ponto 1, que se verifica, ok? Agora vamos ver os restantes pontos. Então, o ponto 3 é uma parte o ponto 11 é uma parte do ponto 3, então o ponto 11 tem que ter as mesmas propriedades que o ponto 3, ok? Depois entra no permutador, então a pressão em 11 e a pressão em 12 têm que ser iguais, também se verifica, ok? O ponto 14, que nós já vimos atrás, é uma parte da turbina, ou seja, a entropia do ponto 14 vai ter que ser igual à entropia do ponto 5, ok? E a pressão do ponto 14 tem que ser igual à pressão do ponto 15, que também se verifica. O ponto 15 e o ponto 16 têm que ter a mesma entropia, porque temos uma bomba. Okay? E pronto. E já temos aqui tudo aquilo que podemos concluir. Então, eu vou escrever agora os valores da minha tabela. Os valores que eu fui procurar da minha tabela, que é para vocês terem. Então, entalpia aqui 3569,66, 38,22. Então, aqui nós vemos que é vapor sobreaquecido, não temos nenhuma
necessidade de calcular o título. O ponto 3, vamos ver o ponto 3, nós sabemos então a entropia, temos aqui o valor da entropia, temos o valor da pressão. Nós vamos então procurar os detalhes do nosso ponto 3 na tabela. Vocês podem arredondar aqui a pressão para quilopascal, ok? Pois vão dar valores ligeiramente diferentes dos meus, mas podem usá-los, não há problema nenhum. O que importa é o raciocínio. Ora bem, o ponto 5. Esta parte é mais de copiar valores, por isso é mais maçuda. Ok. Então, vamos primeiro ao ponto 7. Vocês sabem então que o ponto 7 sabem a temperatura e sabem o título. Ou seja, a partir do momento que vocês têm esses valores, vocês já sabem, título 0% é líquido saturado. Então, vocês têm que ir às tabelas de líquido saturado ou antes de vapor úmido e vão à entrada por temperatura, procuram lá o 30 e vão ver que a pressão de saturação é aproximadamente 4 kPa. Que é o que eu estou a escrever aqui, ok? Pressão 6 e pressão 7 é a mesma. Ok? Depois vocês vão então buscar os valores para líquido saturado para o ponto 7. Aqui dá 125,688 a 0.0, desculpem, 0.43 com 67, ok? Agora, tendo o ponto 7, vocês já têm a pressão do ponto 6, têm a entropia do ponto 6 e já podem procurar as características do ponto 6. O que é que acontece? Vocês vão ver que o ponto 6 tem a entropia do ponto 6 é menor que a entropia de vapor saturado para os 0.04325 AT. Então vocês têm vapor úmido. Assim sendo, têm que calcular o título do ponto 6. Então o título do ponto 6 vai ser então o vosso S6 menos o vosso S. Nunca sei se é L ou F, mas eu vou colocar SL. SG menos SL, ok? Aqui é líquido saturado e aqui é vapor saturado. Então o vosso título dá quase 100%, mas estamos perto do quase. 0,9957. Tendo o título, vocês conseguem vir aqui então calcular a entalpia do ponto 6, aplicando exatamente a mesma fórmula que vocês aplicaram aqui para o título, mas com as entalpias, e a temperatura é na mesma os 30, porque é vapor úmido, ok? Pronto. Ponto 8, vocês têm a pressão e têm a entropia, conseguem descobrir as propriedades em falta. Ponto 9, vocês só têm a pressão. Ponto 10 também só têm a pressão, não conseguem saber mais nada. O ponto 11 já definiram porque é igual ao ponto 3. Esqueci de pôr o caudal do ponto 11, não é? Uma coisa importante. Então, o caudal do vosso ponto 11 são 0,1 vezes 138,89. O caudal do ponto 12 é igual ao caudal do ponto 11, que é igual também ao caudal do ponto 13.
e o ponto 14 são os tais 0,05 vezes 138,89. O ponto 15, então, é o M11 mais o M14. E o 16 é igual ao M15. Ok, os outros dois pontos, depois nós nos preocupamos na resolução da próxima linha. Ok, ponto 12, ponto 12, ponto 12, também só temos a pressão. Ponto 13 também só temos a pressão. Ponto 14, temos a pressão e a entropia, conseguimos definir. Ponto 15, temos a pressão e a temperatura, por isso também está definido. E o ponto 16 também. Ok. Tendo isto, então podemos agora passar para a resolução do problema em si. Então, a linha A pede-nos para calcularmos o rendimento térmico, a razão de trabalho e o consumo específico de gás, neste caso do vapor. Então, é o mesmo daquilo que já temos vindo a calcular. Então, o rendimento térmico, como vocês se recordam, basicamente é o trabalho líquido da nossa instalação a dividir pelo calor da fonte quente. Então, o que é o trabalho líquido da nossa instalação? O trabalho líquido, basicamente, é aquilo que vocês produzem, ou seja, o trabalho da expansão, menos aquilo que vocês consomem, que é o trabalho de compressão, ok? Eu gosto de colocar em módulos por causa daquela questão dos sinais. Então, o trabalho da expansão vai ser dado pelo quê? Pelo trabalho das duas turbinas. Então, primeira turbina, M3H3 menos H2, ok? Mais o trabalho produzido pela outra turbina, M6H6 menos M14H14 menos M5H5. Então, nós daqui já vimos que temos os dados todos. Temos os caudais e temos as entalpias todas. As únicas entalpias que nos faltam é as entalpias. Os únicos pontos que não temos definidos são o ponto 1, o ponto 9, o ponto 10, o 12 e o 13. Estes aqui não nos interessam. 9, 10, 12 e 13. Então, daqui temos todos os pontos. Conseguimos calcular o trabalho da expansão. Então, temos o trabalho agora de compressão. Quantas bombas temos? Temos duas bombas. Temos entre 7 e 8 e entre 15 e 16. Então, temos M8, H8 menos H7, mais... Peço desculpa. M16, H16 menos H15. E aqui 8, 7, 16, 15 também temos todos. Por isso aqui também está tudo definido. Agora, quantas fontes quentes temos? Uma, que é a caldeira. Todos os outros permutadores ali no meio não são fontes quentes porque não necessitam de um combustível externo para produzir calor para o nosso sistema. Usam o próprio fluido de circulação do sistema.
Apenas a caldeira utiliza um combustível externo, por isso é considerado como uma fonte quente. No entanto, nós temos duas passagens na fonte quente. Então, o nosso calor da nossa fonte quente vai ser M2H2 menos H1 mais M, não preciso aqui de parênteses, mais M5H5 menos H4. Ok? E agora, aqui, nós não temos o H1. Como é que vamos calcular o H1? Então, nós podemos calcular o H1 por recorrer à primeira lei da termodinâmica. Vamos aqui olhar para o nosso sistema. Primeiro, vou só aqui apagar isto que eu escrevi aqui no meio para não criar confusão. Então, se eu quiser aplicar a primeira lei da termodinâmica para descobrir aqui o meu ponto 1, não houve na aula quem me dissesse: aplicamos a primeira lei da termodinâmica à caldeira. Mas se nós aplicarmos a primeira lei da termodinâmica à caldeira, vamos ter o calor da fonte quente do nosso sistema. Então, vamos ver aonde é que o ponto 1 está ligado. Por exemplo, o ponto 1 está ligado à caldeira e aqui assim, a este permutador aqui, certo? Então, nós podíamos aplicar a primeira lei da termodinâmica aqui ao nosso permutador. O que é que acontece? Nós vimos que nós não temos o ponto 9, 10, 12 e 13. Ou seja, nós não temos o ponto 9, o ponto 10, o ponto 12 e 13. O ponto 12 e o ponto 13. Além do ponto 1, também não temos. Então, se aplicássemos a primeira lei da termodinâmica aqui, nós teríamos duas incógnitas, que é o ponto, três incógnitas, o ponto 1, o ponto 12 e o ponto 10, certo? Então, o que é que nós fazemos? Nós alargamos a aplicação da primeira lei da termodinâmica. Em vez de englobarmos apenas o permutador, começamos então a englobar aqui assim, por exemplo, este permutador aqui. O que é que acontece? Temos na mesma duas incógnitas. Temos aqui o nosso ponto 1 como uma incógnita e temos aqui o nosso ponto 9 como outra incógnita. Então vamos ter que alargar um bocadinho mais o nosso bloco, vamos dizer assim, o nosso bloco da primeira lei da termodinâmica. Então vamos alargar até incluir aqui assim o ponto 8, ok? Então passamos a ter este bloco aqui. E qual é a vantagem disto? É que na realidade não nos importa o que está aqui adentro, só nos importa é os fluxos de energia. Ou seja, nós temos então o ponto 11 a entrar aqui, ok? Temos o ponto 1 a sair aqui, temos o ponto 8 a entrar aqui. Mas temos ainda mais outra coisa. Não se esqueçam que temos aqui esta bomba. Ou seja, nós temos também trabalho da bomba entre 15 e 16. Ou seja, neste nosso bloco... e esqueci-me aqui, desculpem, do ponto 14. Okay? Então, nós aplicamos aqui a primeira lei da termodinâmica. Neste bloco que vimos aqui. E temos, então, o ponto 11, ponto 14, ponto 8 a entrar, trabalho, e temos a sair o ponto 1. Então, aplicamos a primeira lei termodinâmica e temos calor mais trabalho igual a variação de entalpia. Calor, nós não temos trocas de calor com a vizinhança do nosso sistema, mas temos trabalho, que é o da bomba. E temos as entalpias, certo? Então ficamos com o trabalho da bomba
entre o ponto 15 e o ponto 16, que está a entrar no nosso sistema, mais M8, H8, mais M11, H11, mais M14, H14, igual a M1, H1. Então teremos M16, H16 menos H15, mais M8, H8, mais M11, H11, e não vale a pena estar aqui a editar. No final, vocês simplificam isto tudo e calculam o H1 e ele dá-vos aproximadamente 546. Pronto, substituindo agora nas expressões atrás, vocês terão desculpa, eu vou escrever aqui os valores, eu tenho tudo em função da M1, por isso estou a colocar ali o M1. Vocês tanto podem fazer isto em valor absoluto como em valor relativo, como eu fiz, não tem qualquer tipo de diferença. Eu é que fiz assim para não andar com o caudal atrás de mim, digamos. Mas não há problema nenhum. Ok. Agora, já calculamos tudo, então podemos ir para a linha B. A linha B, então, pede-nos o caudal de água e a potência debitada pela instalação. Então, a vossa potência útil vai ser aquilo que eu chamei aqui atrás, uma potência de instalação, vai ser igual à potência de instalação. Isto dá mais ou menos 213 megawatts, ok? Se vocês depois somarem estas duas e multiplicarem pela massa, dá mais ou menos aquilo. E agora queremos saber o caudal de água de arrefecimento, ou seja, qual é o caudal aqui. Okay? Isto é a água de arrefecimento. Então, como é que vai ser? Temos que aplicar então a primeira lei da termodinâmica. E ficamos com calor mais trabalho. Peço desculpa. Estou a ficar sem bateria, não é? Então, calor mais trabalho igual à variação de entalpia.
O nosso sistema, aquele sistema que nós vimos ali, aquele promotador, nosso promotador com a fonte fria, tem o caudal, tem o calor para a vizinhança igual a zero, porque é adiabático. Também não produz trabalho, por isso também é igual a zero. Então a variação de entalpia vai ser igual a zero. Que entalpias é que nós temos aqui? Então temos a entalpia do lado do nosso ciclo, ou seja, a variação de 6 para 7, e a variação de entalpia do lado da água, que é a variação de 17 para 18. Vamos ter então M6H7 menos H6 é igual a M18H18, desculpem, menos H17, ok? Mais uma vez, nós já temos isto. E estes valores aqui são fáceis de obter porque nós vamos às tabelas. Temos a pressão, temos a temperatura. Neste caso, nós temos líquido comprimido. Vamos então às tabelas, buscar os valores e ficamos aqui com 84.155 e aqui 117,482. Fazemos as contas e no final temos M18 aproximadamente igual a 8.571,4 kg por segundo. Ok? Pronto.